Muito bem, nós estamos começando a entrevista na disciplina Laboratório de Convergências 3 Mídias Digitais do curso de jornalismo da Faculdade da Universidade de Passo Fundo. E nós vamos então conversar agora com o Carlos Joel da Silva, que é presidente da FETAG, que vai trazer para nós informações sobre esse momento da agricultura, as preocupações dos agricultores e o trabalho da FETAG também junto aos agricultores, não só do Rio Grande do Sul, mas também englobando o Brasil. Carlos Joel da Silva, obrigado pela recepção de aceitar o convite e um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar conversando contigo novamente. Muito bem, começamos então, presidente, trazendo algumas informações. Como que está andando a agricultura nesse momento, as preocupações dos agricultores? O que a FETAG está mais atuante nesse momento em relação à agricultura? Na verdade, nós estamos vivendo uma crise hoje no Rio Grande do Sul, né, da agricultura, que é a questão do endividamento dos produtores, né? Nós tivemos aí uma sequência de problemas climáticos no Rio Grande do Sul nas últimas 5 safras, que trouxe, junto com a safra A menor, tivemos as frustrações de safra, teve 3 secas, 2 enchentes, né, no meio disso, e além de nós ter menos produção, né, nós fizemos muita rolagem de dívidas num tempo muito curto, né, usando o manual de crédito para 2, 3, 4 anos de prorrogação. E como no próximo ano a gente vinha e tinha mais uma frustração, esses agricultores, essas dívidas foram virando uma bola de neve e hoje o agricultor não consegue sair dela. Então nós temos dificuldade enorme hoje. O pior problema é a questão do endividamento e também do baixo preço de alguns produtos. Hoje o arroz nós escolhemos bem no estado, mas o preço está abaixo do custo de produção. E aí o que tem um preço melhor, que a soja, ainda apesar de estar bem mais baixo que nós já tivemos, e o milho e o próprio leite, nós temos uma produção muito menor, né? Então a dificuldade dos produtores é isso, é renda insuficiente para arcar com os custos de produção e com os financiamentos agrícolas. E nesses primeiros, digamos, estamos próximo aí da metade do ano, como é que foi a agricultura nesse comecinho de ano, nessa primeira parte, então, de 2025? Se nós pegarmos a cultura, vamos dizer, a cultura do arroz foi muito boa, da produção. Se nós pegarmos a uva, foi muito boa a produção de uva, né? O milho do tarde foi ruim e a soja do tarde muito ruim, né? O leite se estabilizou um pouco melhor no começo do ano, o preço reagiu um pouco, a produção também, né? Mas o grande problema hoje está na produção de grãos do estado, né? Esse é o maior problema que nós temos. Aves, suínos está também equilibrado, uma hora está bom, outra hora está mais ruim, outra hora está equilibrado, né? Então nós temos está mais equilibrado. O problema hoje chama-se o milho e a soja, né? E a questão do preço do arroz. Esses do começo do ano trouxe toda essa dificuldade. Tabaco, que é uma produção muito grande hoje no estado, também está tranquilo, não está como estava o ano passado o preço, mas está ainda razoável para as condições que nós temos em relação às outras produções. O senhor comentou sobre as dívidas dos agricultores. Como que está sendo esse processo para, digamos, amenizar um pouquinho dessa situação, o trabalho da FETAG, o próprio trabalho também do poder público, poder federal, governo federal? Como é que está esse apoio também aos agricultores por conta dessas dívidas? Nós temos trabalhado muito forte desde fevereiro, que nós temos levando a pauta para o presidente da República, sempre para o governo do Estado. O governo do Estado atendeu algumas coisas, está trabalhando com alguns projetos, mas precisamos outros projetos serem implementados, que nem o melhoramento da energia elétrica. Precisamos melhorar a infraestrutura do Estado, né, que temos problemas, mas as dívidas em si, que aí é mais com o governo federal, essas dívidas nós não tivemos ainda nenhuma solução para elas, tá? O governo tem discutido, tem feito reuniões e reuniões e reuniões,
mas até agora ele assinou com o manual decreto, que sairia uma resolução do manual decreto, mas isso até agora não veio. Para o agro e seguro teria melhorias também de resoluções, e essas resoluções até o momento não saíram. Então a gente não conseguiu avançar nessa pauta, apesar de não faltar diálogo, de discutir, de sentar, de dialogar, mas não se avança na pauta, não tem solução para ela. E isso está fazendo com que os produtores começam a se mobilizar, fazer mobilização novamente no Estado, né? Nesse dia 13 aí já tem produtores na virada da faixa, né? Fazendo mobilizações em diversos municípios do estado, e a tendência, se o governo não atender, é que essas mobilizações comecem a intensificar mais. A FETAG e os sindicatos iniciam uma mobilização no dia 20 agora, né, de maio, em Porto Alegre, fazendo as mobilizações também, se o governo até lá não nos atender. Essa mobilização seria, digamos, um protesto pacífico, é isso, presidente? Um protesto pacífico, um protesto dentro de Porto Alegre, né? Posicionando o governo de descontentamento, uma mobilização, vou dizer assim, um ato que começa dia 20, mas não tem dia para acabar. Né? Nós vamos estar acampados aqui no Rio Grande, em Porto Alegre, né? Na frente dos agentes do governo federal, para que o governo olhe para o Rio Grande do Sul e que a gente possa pressionar um pouco mais. Inclusive, a bancada gaúcha tem que se posicionar mais forte nas questões aqui do Rio Grande do Sul, que não é uma questão só do agricultor, mas que é uma questão de toda a sociedade. Né? Quando o agricultor vai mal, a cidade também vai mal. É emprego que se fecha, é dinheiro que deixa de rodar nos municípios, né? E que precisa olhar para isso. E a bancada tem um papel fundamental, mas que também nós não temos vendo a bancada pegar firme nessa questão do endividamento. Nós vimos aí alguns deputados e deputadas, algum senador trabalhando essa pauta, mas os demais não estão olhando para essa situação que vivem os produtores gaúchos. Até nessa questão de dívidas, são agricultores, digamos, os mais que têm poder aquisitivo um pouquinho maior, ou é, digamos, uma faixa mais geral mesmo? As dívidas, como é que seriam essas diferenças das dívidas para os agricultores? Hoje nós temos todas as faixas de produtores estão com problemas de dívidas. Alguns em todas as faixas menos e outros em todas as faixas mais. Se nós olhar, inclusive o pessoal da reforma agrária estão se mobilizando porque eles estão, os assentados na reforma agrária, também estão em dificuldade. A agricultura familiar, temos muito em dificuldade, os médios produtores também têm muitos com dificuldade, e os grandes produtores também. Tem aqueles que têm financiamento dos agentes financeiros, né? Mas tem aqueles que têm os troca-troca, que já não tem mais crédito no banco, né? Por as prorrogações que fez, e que para plantar eles têm que se socorrer da cooperativa, da cerealista, que fornece os insumos agrícolas e depois o agricultor na colheita devolve. Então, esses estão numa situação mais difícil ainda, porque eles também ficam fora do seguro rural, né? Que aí eles estão à mercê de toda e qualquer intempéries. Então, a dificuldade do produtor hoje, eu diria que tem em todos os níveis, no pequeno, no médio e no grande também. Isso é muito preocupante, né? Porque se é uma faixa, digamos, uma faixa determinada, é uma faixa, mas como são todos os lados, é mais preocupante ainda. E na questão da pandemia, como é que foi a consequência da pandemia? Alguns produtores ainda estão passando por consequências negativas da pandemia. Como é que está sendo essa ligação pós-pandemia e os trabalhos dos agricultores? O pós-pandemia, acho que já nós conseguimos absorver todos os problemas da pandemia. O problema maior é o problema das questões climáticas mesmo. Né? Esse é que está trazendo o problema. Da pandemia, o produtor conseguiu se reinventar, cresceu dentro da pandemia, porque abriu muito mercado também, se reinventou nesse mercado de venda direto para o consumidor, né? Principalmente o pessoal aí dos hortifrutis, né? Esses conseguiram se reinventar dentro do processo, então abriu-se porta para os produtores. Mas aí veio as estiagens, veio as enchentes, e aí isso é o que está atrasando hoje o problema dos produtores do Rio Grande do Sul.
Muito bem, presidente. E agora, passando, digamos, a metade do ano, qual que é a projeção por parte dos agricultores em relação às safras? O que será da agricultura até o final de 2025? Se nós resolver o problema do endividamento dos produtores, conseguir prorrogar pelo um prazo mais longo, o produtor limpa o CPF, ele vai investir, vai produzir. Normalmente nós vamos ter uma colheita recorde no estado de novo, se o tempo permitir. Se nós não conseguir resolver o problema do endividamento, nós vamos ter muitas famílias que não vão conseguir plantar a próxima safra. Vamos ter diminuição de safra da produção, de área plantada e também de produção. Esse é o cenário que nós temos hoje. O cenário da agricultura gaúcha, ela passa pela questão do endividamento. Se nós conseguir resolver esse problema do endividamento, que passa aí pela securitização, né, ou um prazo mais longo de financiamento dessas dívidas, a gente consegue dar a volta por cima e vamos ter a agricultura voltando àquela pujança que sempre tivemos na produção de alimentos, né, e de grãos. Então, acho que passa por aí essa questão. E essas dívidas, elas estão relacionadas a bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil? Como é que está sendo disseminadas, digamos assim, essas dívidas? Ela está grande parte no Banco do Brasil, Sicredi, Cressol, Sicobi, né, e Banrisul. Esses são os financiamentos que nós temos. Caixa é muito pouco aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. Mas nós temos uma grande parte dos produtores que as dívidas estão nas cooperativas e estão nas cerealistas. Né? Então, o que está no crédito oficial está nesses bancos. E o restante está nas cooperativas e nas cerealistas. E até no diálogo com essas cooperativas, com esses bancos, como é que está sendo o diálogo também com essas entidades, digamos assim, do cenário econômico, né? A gente está com bastante. Tem muito diálogo com eles, estamos conversando, porque eles também estão numa situação difícil, né? Porque se o produtor não pagar, não ter condições de pagar a dívida lá, essas cooperativas também vão ter problema financeiro. E muitas podem chegar a ter dificuldades de se manter funcionando. Assim as cerealistas, né? Tem muitas cerealistas, pequenas cerealistas, que estão com uma dificuldade enorme, né? Só que o grande problema é que a cerealista ela bota na justiça, ela cobra o produtor, ela tira o bem, né? Ela está mais tranquila, tá? A cooperativa não, por ela ser uma cooperativa dos próprios produtores, ela tem que se cuidar muito, ou tem que ter o cuidado de não executar esse produtor, porque esse produtor é dono também da cooperativa, né? Mas tem dificuldade. Os bancos oficiais, eles vão dando esse jeitinho de jogar para frente, de prorrogar por mais um ano, dois, mas que não vai resolver os problemas dos agricultores, né? Hoje nós chegamos numa situação que tu parcela por um tempo mais longo ou tu não consegue fazer esse meio termo. E nós vamos precisar olhar para o futuro, se preparar para esses intempéries, que a gente sabe que vai dar seca de novo, que vai dar enchente. O produtor tem que se preparar e aí tem que ter recurso para ele poder buscar, armazenar água, comprar os equipamentos de irrigação, buscar novas tecnologias, cuidar do solo, melhorar o solo, né, para ter mais um solo mais potente, né? Nós precisamos olhar para isso, né? Isso nós precisamos ver. E tem algumas regiões que nós vamos, inclusive, ter que rever a matriz produtiva. Tem regiões que nós estamos perdendo aí há 5 anos a produção, em que nós vamos ter que trocar a produção dessas regiões. Ou tu consegue irrigar, ou tu parte para outra produção que ela seja mais, vamos dizer assim, resistente aos intempéries, né, nessas regiões. Nós tivemos até no ano passado a seca e muitos municípios decretaram, digamos, uma emergência por conta disso. Depois também nas enchentes, é claro, também acabou acontecendo isso. Como é que foi a questão do clima no verão agora? Teve muitos prejuízos, atrapalhou muito a produção agrária ou foi um clima mais ameno, digamos assim? Então atrapalhou muito, né? Nós tivemos essa estiagem bem na hora da produção de grãos, né? Então ela trouxe uma dificuldade muito grande, principalmente para a soja, que pegou bem o período da soja,
né, e do milho do tarde, né, que teve uma dificuldade muito grande também. E esse, principalmente esse milho para silagem, né, para a pastagem, para os animais de corte e gado de leite também, que teve bastante dificuldade. Então, nós tivemos um verão muito ruim, principalmente ali no final de algumas regiões, ali no final de dezembro e no mês de janeiro e uma parte de fevereiro, que nós tivemos bastante falta de chuva em muitas regiões, né? E chuvas, vamos dizer assim, que não eram chuvas que a gente poderia dizer que eram recorrente no município igual. Ela, numa região, ela chovia bem, logo ali a 2 quilômetros ela não chovia praticamente nada no mesmo município. Então, a chuva ela veio muito diferente, né, trazendo muitos prejuízos para os agricultores. Muito bem, presidente, eu vou te agradecer então, desejo aí um bom trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade, uma boa noite para ti, um bom trabalho para ti aí e que seja feliz aí na caminhada aí do estudo da faculdade. Com certeza, só para reforçar então, no dia 20 que terá o protesto pacífico, o movimento dos agricultores. Isso, dia 20 em Porto Alegre, nós começamos às 13 horas da tarde, nós começamos a mobilização. Muito bem, nós conversamos então com o presidente da FETAG aqui do Rio Grande do Sul, o senhor Carlos Joel da Silva, nesse quadro da nossa disciplina, Laboratório de Convergências 3 Mídias Digitais do 8º nível do curso de jornalismo da Universidade de Passo Fundo. Mais uma vez, então, agradeço o Carlos Joel da Silva e desejo aí um bom trabalho mais uma vez. Obrigado, meu amigo.